Vamos começar então nossa série de mensagens? Vamos começar nossa mensagem de hoje. Nós estamos conversando sobre herói de brinquedo. Herói de brinquedo. E quando a gente fala em herói, né? Herói é aquele personagem, modelo que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional qualquer desafio. E de forma épica, né? O herói ele chega chegando. É praticamente uma figura salvadora e quase perfeita, mas a gente viu na semana passada que alguns desses heróis que estão vindo agora à tona em séries, mas que já estavam nos quadrinhos, eles não são tão heróis assim. Tem surgido esses filmes, essas séries, e que o papel e o caráter do herói mudou um pouco. E a gente está podendo ver que ele não é tão essa figura pura e salvadora. Por exemplo, existe uma série chamada The Boys, uma série da Amazon, e você vai ver aqui uma cena desse filme, dessa série. Nessa cena, você vai ver dois personagens, o Capitão Pátria, esse aí, e a Maeve, que é uma espécie de Mulher Maravilha. Eles estão num avião que foi sequestrado por terroristas e tal, e eles chegam, e quando ele entra na cabine, tem um sequestrador com uma arma na cabeça do piloto. E ele vai com a sua visão de calor, ele acaba matando o sequestrador e arregaça o painel do avião, que ele fica impilotável. E aí a Maeve, ela começa a questionar ele, nós temos que salvar esse povo. E ele fala, não dá, não tem como salvar. E ele começa a bancar para as pessoas que tá tudo bem, tá tudo certo, e o avião tá indo a pique. E aí ele começa a retirar, e ele mostra o seu verdadeiro caráter, e ele sai com a Maeve do avião, enquanto o avião vai queda abaixo. Ela fala, por que você não segura o avião? Eu falo assim, não dá, eu não consigo segurar, não tem como, não tem a sustentação. Pega um a um, então tira daqui. Eu falo, não dá. Ou seja, essa série The Boys, ela mostra como os heróis são se pessoas como eu e você tivéssemos superpoderes. Pessoas com falhas de caráter, pessoas com dificuldade. E eles são as piores pessoas, porque eles fazem cada atrocidade. Porque você não espera isso de heróis. Mas esses heróis, os sete, fazem cada coisa que é de arrepiar. E aí você tem uma galera que busca desmascarar esses Seven, que são os The Boys, os garotos, que aí são os anti-heróis da série, que na verdade são os heróis. Mas eu queria mostrar isso para você perceber, só para você ver como é que é traduzido isso em cinema, se fosse pessoas comuns com superpoderes, porque eles são pessoas comuns. Eles não foram escolhidos porque tinham características, não. Eles fizeram um experimento quando crianças, deram um soro para algumas crianças, e algumas crianças responderam positivamente e ganharam superpoderes. Simples assim. Mas quando a gente vai para os heróis clássicos, tem um motivo, tem uma motivação, né? Às vezes eles são escolhidos e tal para ocupar um espaço, às vezes vem de outro planeta para ser o redentor daqui e tudo mais. Só que quando a gente olha para a ideia de heróis, libertadores, a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os heróis bíblicos são bem mais parecidos com os The Boys, com os heróis dos The Boys, do que com os heróis que a gente está acostumado a ver por aí. Os heróis que a gente estava acostumado a ver na nossa infância. E perceber como Deus interage com essas pessoas na Bíblia, e ver como essas pessoas se desenvolvem, nos dá uma grande visão, nos esclarece, enriquece e fortalece a nossa visão sobre quem Deus é, quais são as motivações de Deus e como Deus trata as circunstâncias, quais são as prioridades para Deus. E aí vamos entrar nessa viagem. Essa é a viagem da nossa série. Na semana passada, né, nós estamos numa minissérie de 3 semanas. Na semana passada nós falamos sobre o volume 1, O Vingador. Nessa semana, hoje, nós vamos falar sobre o volume 2, A Guerra. E na semana que vem, nós vamos falar sobre o volume 3, O Ultimato. Então, como toda boa série que você assiste, começa com aquela frase típica, anteriormente em...
Então vamos começar. Anteriormente em Herói de Brinquedo, a gente viu o nascimento especial de Sansão. Foi uma profecia, foi dito por um ser divino que aquela mulher ficaria grávida e ele seria o salvador de Israel. Então ele tem uma consagração especial para uma missão especial. Só que ele cresce numa cultura que adotou completamente os valores e padrões morais e os ídolos dos filisteus, das pessoas que ele deveria romper. E ele até recebe o nome em homenagem a um deus filisteu. E a gente percebe que ele cresce como impulsivo, indócil, caótico e vingativo. E aí, Sansão, determinado dia, ele olha para uma mulher e diz: eu quero casar com ela. Pede ao seu pai, faz das tripas coração, vai lá, é ela que eu quero. E ele vai, consegue casar com aquela mulher. E na festa de casamento, esbanjando, ele faz uma confusão contra os filisteus. Ele faz uma aposta. Ele faz uma aposta sobre uma charada. Os filisteus vão lá, arrumam uma grande confusão com ele. E aí o tempo fechou, as coisas estão... O tempo está fechado. E aí a gente percebe também Deus resgatando o seu povo ao gerar um conflito entre Israel e os senhores físicos e espirituais deles. Há uma cisão. Então, para a gente continuar hoje e entender como é que se deu essa guerra, porque a atitude impensada de Sansão de fazer essa aposta sobre essa charada começou a desencadear um movimento muito complicado. Porque quando Sansão perde a aposta, a mulher pressiona ele para contar para ele a verdade sobre a charada. A charada era, você leu no plano de leitura dessa semana, então você sabe de qual a charada. E aí, quando eles revelam a charada, Sansão tem que pagar 30 vestes de seda para eles, ou de linho fino, 30 vestes de festa. Sansão desce, mata 30 pessoas, pega as roupas, paga os filisteus, bravo da vida, ele volta para casa. Depois de um certo tempo, quando acabou, baixou a adrenalina, ele volta para ver a sua esposa e ele descobre que o pai da mulher deu a esposa dele em casamento para o padrinho de casamento de Sansão, para o amigo dele. E aí ele oferece a irmã mais nova, que segundo o pai ela é até mais bonita, mas Sansão fica bravo da vida. E aí ele entra no modo bloqueio, no modo retaliação, no modo vingador, no modo guerra. E aí a coisa pega. Juízes capítulo 15, versículo 3 a 5 diz assim: Sansão disse: dessa vez eu não sou responsável pelo que eu fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as de duas em duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabo uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas na plantação de trigo dos filisteus. E o fogo queimou. Mas não só o trigo que estava no campo e o que havia sido colhido, mas também que ainda estava na plantação, e também os bosques de oliveira foram queimados. Queimou os trigos que estavam armazenados, queimaram os trigos que estavam no campo e queimou o bosque das oliveiras. Foi um incêndio terrível. Acabou com o ano da safra dos filisteus. Tudo porque Sansão foi contrariado. Sansão fica muito bravo. E essa reação de Sansão gera uma sequência de atos violentos, uma sequência de retaliações, porque cada um estava olhando para o seu próprio umbigo. Sansão não percebeu que ele prevaricou, ele brincou quando fez aquela aposta e contou para sua esposa a resposta. E aí ele percebe e joga a culpa no outro por sua própria falha. Você conhece alguém assim? Que tenta sempre jogar no outro a responsabilidade das suas próprias falhas? Sansão não queria olhar para dentro de si. Ele não queria olhar para o que ele fez de errado. Ele só queria perceber que ferraram com ele, que acabaram com ele, que destruíram a felicidade dele. E agora ele não responde por si. Então ele começa com esse primeiro ato. Para os filisteus, esse era o primeiro ato. Para Sansão, esse é o segundo ato. Esse era um ato de resposta. E aí o bicho pega. O bicho pega muito complicado. Então, só para você recapitular, Sansão faz a aposta da charada. Os filisteus pressionam a mulher pela resposta. Sansão desce e mata 30 homens filisteus para pagar a aposta. Em retaliação, ele incendeia a plantação. Aí, os filisteus, em retaliação, eles pegam o pai,
aí a mulher e incendeiam o pai e a mulher, que seria a mulher de Sansão e acabou não sendo. Em retaliação, Sansão, quando ouve isso, fica muito bravo. E ele, em retaliação, ele desce e mata vários filisteus. Mata um monte de filisteus. E isso gera uma comoção intensa na nação dos filisteus. Eles ficam muito bravos. Você percebe, não há perdão, não há reconciliação, não há ponto de intercessão nesse conflito. Cada ação produz uma reação e vira uma espiral negativa de extrema violência, um ciclo inquebrável. Porque quando os filisteus ficam sabendo que Sansão matou um monte deles, caramba, eles em retaliação acampam na tribo de Judá. Eles vêm com todo mundo num território ali onde vivia a tribo de Judá, porque eu não sei se você se lembra, mas o povo de Israel é o nome do neto de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, que foi trocado o nome para Israel. Israel teve 12 filhos, e Deus prometeu a esses 12 filhos que eles iam ocupar a terra de Abraão. E os descendentes dessas 12 tribos, eles eram conhecidos como a tribo do seu patriarca, eles que ocupam aquele território de Israel. Então, o território de Canaã, que era a terra prometida. E cada um vai ocupando o seu espaço no começo do livro dos Juízes. E cada tribo tinha uma demanda, tinha uma missão a cumprir e um espaço a ocupar. Então cada tribo ficou num espaço. Os filisteus foram até a tribo de Judá porque ficaram sabendo que Sansão, depois de matar o monte, se escondeu num lugar lá perto da tribo de Judá. Os filisteus entram, acampam em Judá, pressionam Judá e exigem que a tribo de Judá entregue Sansão. Você imagina o que a tribo de Judá, que aquele povo ia fazer contra Sansão. Então eles decidem pegar 3.000 homens da tribo de Judá, armados até o dente, e dizem o seguinte: vamos lá até Sansão, vamos conversar com ele, porque os filisteus dominam sobre nós. O que vai ser da gente? A gente vai entrar em guerra com esse povo? Nós não podemos entrar em guerra com esse povo, certo? E eles então vão com 3.000 homens ao encontro dele e chegam para Sansão, 3.000 homens armados até o dente. Sansão pergunta: vocês vieram me matar? Os caras falam: não, Sansão, não é bem assim. Sabe como é que é, né? A situação não é bem assim. É que os filisteus estão lá, estão pressionando a gente. O bicho vai pegar para o nosso lado. E a gente precisava entregar você, Sansão. O que a gente faz? Sansão fala assim: então vocês não vão me matar. Sansão já estava lá molando a mão, né? Que é para ele acabar com 3.000, né? Aí ele chega: então faz o seguinte, então vocês me amarram de cordas e me entregam a eles. Quando chegar lá nos filisteus eu me resolvo. Os pessoal da tribo de Judá concorda com isso. E então a Sansão é amarrado com cordas e é levado por aqueles 3.000 homens. Quando chega perto dos filisteus, Juízes capítulo 15, 13 a 16 diz assim: então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e suas mãos, como se fossem fios de linha queimada. Encontrou ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens e começou a cantar. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar? Os caras vão lá, Sansão fingindo de morto, sendo entregue amarrado, os caras gritando: pegamos ele, pegamos ele. Quando de repente o Espírito Santo o Espírito do Senhor vem sobre ele, ele arrebenta as cordas, os caras arregalam um olhão, tipo aquele do Máscara. Sansão olha pro lado, vê um jumento morto, pega a parte do queixo do jumento, põe na mão e acaba com os caras. E bate, e bate, e bate, e bate, e bate. 1.000 homens morreram. 1.000 homens. Sansão matou 1.000 homens. E o cara começa a cantar, matando e cantando, matando e cantando. E vlau, e vlau, e vlau. Cara, mas espera aí que esse texto tem algumas coisas interessantes. Primeiro a gente pensar na tribo de Judá.
Olha o comportamento dessa tribo. Eles eram um povo de Deus, mas era uma tribo que preferia viver em paz com o mundo e adorar os seus ídolos em vez de ter liberdade para adorar a Deus. Eles preferiam destruir o libertador que Deus enviou a se arriscar em um confronto com o mundo. Ô povinho miserável, né? Só que é o seguinte, é fácil olhar para outra cultura e notar que alguém do povo de Deus se vendeu a ela. Contudo, não estamos dispostos a questionar se nós fizemos a mesma coisa. Às vezes por causa do perigo, às vezes por causa de medo de perder o emprego, às vezes por medo de contar para a família, às vezes... Eu assisti um filme ontem, estava zapeando na TV e de repente vi um filme chamado Obsessiva. É um filme com a Idris Elba e com a Beyoncé. E esse cara, ele é alvo de uma mulher na empresa que começa a fantasiar que tem um caso com eles, ela é obsessiva e ela começa a ir pra cima dele, um negócio assim, pavoroso, e ele tentando aí dar zica no casamento, a mulher tenta se matar, e ele separa, é uma coisa de mas no final até que as coisas se ajeitam. Mas quando a gente percebe o ponto falho, por exemplo, do marido, é um dia que ele chega em casa, que a mulher entrou de lingerie no carro dele, e ele joga a mulher para fora, ele não queria nada com aquela mulher, ele não queria nada e tal, e ele defendendo o matrimônio que ele tinha, o compromisso que ele tinha. Quando ele chega em casa, ele ia contar, mas a esposa vem com uma notícia ruim e ele desiste de contar. Para não ter o conflito, porque não era o momento, e aí aquilo vai virando uma bola de neve e quando a esposa descobre já é tarde demais. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente quer evitar o conflito e quando a gente vê a bola de neve ficou grande demais. Evitar conflito com a esposa, evitar que o tempo feche com as crianças, evitar um monte de coisa. E aí eu vou ler de novo essa frase. É fácil olhar para outra cultura e notar que alguém do povo de Deus se vendeu a ela. Mas é complicado. Nós não estamos dispostos a questionar se nós fizemos a mesma coisa que o povo de Judá, por exemplo. Você hoje pode avaliar a sua vida. Você hoje pode avaliar a sua conduta. Hoje você pode avaliar os valores que regem o seu casamento, os valores que regem o seu namoro, os valores que regem a sua conduta em relação ao seu trabalho, os valores que regem você como um cidadão. E aí você vai avaliar. Será que você é daqueles que querem levar vantagem em tudo? Será que você é daqueles que querem eu primeiro e se dane o resto? Será que você é daqueles que quando está comendo um pudim com várias pessoas, você quer pegar o seu pedação grandão e dane-se se não der para todo mundo? Que valores orientam você? Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui olhando para o povo de Judá. A segunda coisa que eu percebo que é interessante aqui é que, cara, saca só. Quando a gente pensa num herói escolhido por Deus, a gente pensa em quem, por exemplo? A gente pensa num cara tipo o Capitão América, não é verdade? Você olha o Capitão América, desde que ele tomou o soro lá, o cara era fraquinho. O cara, mas tinha uma conduta ética. O cara não saía de uma briga. Ele queria lutar na guerra para libertar o seu povo. E aí ele toma o soro, amplifica tudo de bom que ele tem. E ele vai e luta pelos oprimidos. Ele guerreia com Deus e o mundo para fazer a coisa certa. Ele e o seu escudo. E ele enfrenta as maiores dificuldades que você pode imaginar. Ele é um cara assim que ele não abre mão dos seus votos. Ele não abre mão, tanto que quando ele tem que guerrear contra o seu próprio país, porque o seu país está contra, né, no filme Capitão América e a Guerra Civil, ele vai contra, porque ele sabe que não era certo se fazer. Então é um cara ético, um cara lourinho, de olhos azuis, perfeitinho, o herói, assim como pintavam Jesus, né? Aí você chega na série Falcão, Soldado Invernal, que tá terminando, semana que vem termina, você percebe que a questão racial é bem trabalhada, essa questão desse herói lourinho de olhos azuis. Mas, quando a gente pensa num herói escolhido por Deus, um cara que Deus vai usar para libertar, a gente pensa numa pessoa dessa. Só que quando você olha para Sansão, Sansão tinha um voto. Você lembra do voto de Sansão? O voto nazireu.
O voto nazireu, ele não podia o quê? Cortar o cabelo, não podia tomar nada vindo da videira. E mais o que ele não podia fazer? Ele não podia tocar num cadáver. Primeira coisa que Sansão, quando está no aperto, que ele faz, ele olha para o lado e vê um cadáver de jumento e pega uma queixada de jumento fresca, que ainda não secou. Era um cadáver. O voto de Sansão está lá para trás. E aí, quando eu percebo Sansão, eu percebo que Sansão, cara, ele mata 1000 homens, ele sai cantando, é uma carnificina. Esse cara me lembra alguém. Sabe quem Sansão me lembra? O Thanos. Você viu Vingadores Guerra Infinita? Viu a saga dos Vingadores? Me lembra o Thanos. Ele parece mais o Thanos do que o Capitão América. O Thanos que é assim, sanguinário. Você imagina Sansão com uma queixada na mão, matei 10.000, matei 20.000, eu matei mesmo e vou continuar matando. Sanguinário. Sanguinário. Percebe? Sansão está mais para Thanos do que para Capitão América. Mas o texto diz uma coisa muito, muito, muito importante, que se eu e você não prestarmos atenção, a gente vai começar a ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Que é o que acontece muitas vezes. O texto diz: mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. O Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Sabe o que eu percebo? É que em todo esse caos, Deus está trabalhando. Deus dá superpoderes a ele. Deus dá superpoderes. Só que os superpoderes mais os defeitos de caráter de Sansão geram o quê? Guerra. Os superpoderes mais os defeitos de caráter dá no mesmo resultado que temos quando reivindicamos a autonomia para viver a nossa própria vida. Quando eu e você reivindicamos o superpoder da escolha de guiar nossa própria vida segundo a nossa telha, segundo o que a gente acha que é certo, por conta própria, quando a gente busca ser nosso próprio super-herói, ser nosso próprio salvador, aquele que dá conta do recado, aquele que se vira sozinho, quando a gente faz isso, junta os superpoderes com as nossas falhas de caráter, desastre. Dá um desastre. Guerra. Os superpoderes de Sansão, mas as falhas de caráter de Sansão geram um desastre de proporções gigantescas. E Deus está usando isso para dividir o povo dos filisteus. Olha que louco. Olha que loucura. Deus dá os superpoderes para ele. Mas Deus não dá as falhas de caráter para ele. Mas Deus usa as falhas de caráter para cumprir sua própria promessa. Deus começa a salvar o seu povo ao divorciá-lo dos ídolos e do mundo ao redor. E aí, se você está prestando atenção em mim, talvez uma perguntinha tenha batido aí em você. A pergunta é o seguinte: como é que Deus pode usar pessoas tão falhas e fracas para realizar sua obra? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Ele não deveria usar somente pessoas boas, que seguem uma doutrina boa, que são fiéis? Deus não deveria escolher os Capitães América para poder trabalhar? E Deus está escolhendo Thanos. Deus está escolhendo um cara como Sansão. Queridos, tudo depende da nossa perspectiva e da perspectiva de Deus. Depende disso. Porque presta bem atenção, se eu acho que Deus só pode trabalhar assim, esse pensamento coloca Deus dentro de uma caixinha. Isso significa que Deus é extremamente limitado pelos seres humanos e ele só pode trabalhar quando as pessoas são boas e fazem escolhas bem feitas. Significa que Deus não age pela graça nem toma a iniciativa de salvar, mas que Deus trabalha em resposta às boas obras e fica esperando que os seres humanos o ajudem na salvação.
O David Jackman tem uma frase que ele diz: não pensemos jamais que as ações de Deus são como um filme que é produzido sempre da mesma forma, ou que sabemos como ele agirá, ou quando. Assim que começamos a dizer, Deus não pode ou jamais irá, até que já demos o passo errado. Toda vez que eu limito Deus, eu dou passos errados. Toda vez que eu limito Deus, eu dou passos errados. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor que eu gosto muito, do Jeremias Pereira. Um videozinho de uma mensagem dele, um pedaço da mensagem. Depois eu fui até atrás para ver a mensagem inteira. E foi muito edificante, muito legal. E no videozinho ele conta uma história. Ele fala que ele levou um grupo de amigos dele a um culto pentecostal, um culto do fogo mesmo, para eles conhecerem. E aí ele estava lá e ele botou no coração dele assim, falou assim: se o culto hoje for bom, eu vou dar uma oferta muito gorda. Muito gorda. Muito gorda. E ele chegou na celebração, lá sentou. Não tinha lugar para sentar todo mundo junto, os amigos sentaram separados e ele está lá. E aí, quando de repente a celebração começa a se desenrolar, e aí o cara que está lá no cantando, começa a falar assim: ó, você é ladrão. Você é ladrão. E o Jeremias começou a falar dentro de si: você, sou não. Você é ladrão, você está escondendo o dízimo do Senhor, você não está dando oferta, você é ladrão, ladrão. E ele dentro de si: não sou ladrão, não sou ladrão. Que coisa, eu, hein? E aí continua cantando. A celebração vai se desenvolvendo. Aí o cara começa a falar assim, ó, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é lindo. O Jeremias já não gosta muito disso. Tem gente que não gosta muito dessas coisas. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é lindo. O cara pediu para fazer isso mais 5 vezes. Você já irritou ele de uma tal maneira que ele já ficou bolado e já não aguentava mais. E aí chegou a hora da mensagem. Aí o cara abriu a mensagem no Salmo 23 e começou a falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, gente, aqui está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que profundidade é isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E começou a ficar assim 40 minutos só nisso. 40 minutos só ranhetando desse jeito. Jeremias não aguentava mais. Quando de repente ele acabou o culto, assim, sabe aquele culto que você gostaria de estar sentado no fundo para você ir embora rápido? Ele falou que ele gostaria de ter sentado no fundo, mas não teve jeito. Acabou a celebração, ele saiu e aí encontrou com os amigos dele. E aí ele, antes de todo mundo falar uma coisa, ele falou assim: nossa, que culto, hein? Bravo da vida. Aí o outro falou assim: Gerê do céu, que culto mesmo, Gerê. Deus me achou, Gerê. Nossa, como foi bom. Na hora que aquele homem falou lá que você é ladrão, e Deus falou comigo, eu estou há 3 meses sem dar o dízimo na igreja. Deus falou meu coração, foi profundo ali, e eu cheguei e dei tudo que eu tinha no bolso. Dei tudo que eu tinha no bolso porque Deus me encontrou, não adianta fugir de Deus, eu estava sendo ladrão, Deus falou comigo. Aí Jeremias começou, ficou assim meio bolado. Aí o outro falou assim: Jeremias, você não sabe o bem que me fez, Jeremias, você me trazer nesse culto. Porque quando o irmão ministrava lá, pedindo para os irmãos falar: você é lindo, eu escutei a voz de Jesus, eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando que Jesus falasse comigo, e eu escutei a voz de Jesus falando, me valorizando, dizendo que eu sou lindo, que eu sou amado. Jesus falou comigo: Jeremias, obrigado, Jeremias, por ter me mandado para cá, obrigado por ter vindo comigo. O Jeremias não estava entendendo mais nada. Não estava entendendo mais nada. E o último chegou e falou assim: Jeremias, obrigado, meu irmão, chorando, obrigado, meu irmão. Obrigado, porque você não sabe quanto tempo que eu precisava ouvir que Deus é meu pastor, que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Era uma bênção, Jeremias. Deus falou comigo, Deus me encontrou. E a conclusão que Jeremias chega, ele fala assim: a água da vida foi derramada ali. Caiu do lado dele, na frente dele, atrás dele. Mas por causa do pressuposto dele, ele não se banhou. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. A gente não pode colocar Deus e achar que Deus só age de uma certa maneira, que Deus só funciona de uma certa forma. É claro que a gente tem conhecimento, intimidade, a gente percebe padrões, mas não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha.
Depois eu vou mandar esse videozinho no grupo do WhatsApp para você poder assistir. Claro que ele contando é muito mais legal do que eu. Então Sansão, ele usa a força de Deus, mas não depende dele. Sansão usa a força de Deus, mas não depende dele. Quantos de nós pedimos a bênção, a força de Deus, mas não exercitamos a dependência de Deus para tomar nossas decisões? Nós queremos o poder, nós queremos o discernimento, nós queremos a bênção, nós queremos a força de Deus para encarar os desafios, mas não queremos depender dele quando ele diz espera, quando ele diz não é por aí, quando ele diz não é esse caminho. Nós queremos ser os protagonistas. E tudo ao nosso redor diz para sermos os protagonistas. Queremos a força de Deus, mas não queremos depender dele. Se você é assim, dá um aleluia aí, um glória a Deus aí, fala que Deus falou com você, fala para quem está perto de você aí. Segunda perguntinha que eu quero te fazer. Que eu acho que deve estar surgindo dentro do seu coração. Que você deve ter questionado se você está prestando atenção. Talvez você tenha perguntado: por ter o Espírito de Deus, Sansão não deveria crescer em santidade? O Espírito de Deus estava com ele. Como ele pode ser tão usado pelo Espírito e mesmo assim exibir tanta falta de paciência, tanta falta de humildade, tanta falta de autocontrole? Como é que ele pode manifestar poder de Deus? Ele não deveria crescer? Se você não lembrar nada dessa mensagem de hoje, lembra do que eu vou te explicar agora. Porque isso vai fazer você entender muito bem, às vezes, algumas coisas que você vê na televisão, alguns casos que você vê na internet, alguns vídeos que você recebe e que você questiona por que lá e não por que aqui e como pode tal situação. A Bíblia faz uma distinção que a maioria dos cristãos não percebe ou desconhece. A Bíblia diz que é possível você ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. Você entendeu? É possível ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. Por exemplo, os dons, só para você entender, eles são aptidões para fazer. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, a lista de dons são habilidades para servir, ajudar os outros ou para outros fins. Agora o fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, eles implicam traços do ser. E a chave para eu entender isso, que o dom é fazer, o fruto é o ser, a chave para entender isso está em 1 Coríntios capítulo 13. Aquele grande texto sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, não tivesse amor, eu nada teria. Eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, de ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, não seria nada. O que Paulo está dizendo? O texto está dizendo que é possível você ter o dom de ensino, é possível você ter o dom da profecia, é possível você ter o dom da liderança, mas não ter o fruto do amor. O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, uma laranja cheia de gomos, e um desses gomos é o amor. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então cada um é um gomo. Então Paulo está dizendo, ainda que você tivesse todos os dons, mas se você não tem o fruto, não serve para nada, não vale de nada. Nós sempre vamos encontrar na Bíblia aqui e ali pessoas iguais a Sansão, cheias de dons, mas sem o fruto. Dons maravilhosos, mas superficiais no caráter e superficiais na santidade. Cheio de dons, cheio de potenciais, mas extremamente superficiais no caráter e na santidade. Nós precisamos estar atentos quanto a isso em nós, na nossa vida. Os dons podem agir em nós, até poderosamente, mesmo nossa vida interior sendo um desastre. Eu posso estar pregando para você, você se sentir tocado aí do outro lado da telinha. Mas minha vida interior pode estar um desastre. Percebe? A manifestação de dons em nossa vida não é uma chancela que Deus aprova a nossa conduta, não é uma chancela de que Deus está com a gente em tudo, não é um concordo de Deus.
É muito comum nós vermos na vida de pessoas, seguidores de Jesus ou aspirantes a seguidores, uma vida exterior admirável e uma vida interior, uma vida privada inteiramente desgastada. É muito comum a gente ver nas pessoas da nossa cultura, pessoas que a gente conhece e fala assim, nossa, que legal, esse casamento deve ser muito bacana, a vida com essa pessoa deve ser muito bacana, mas quando você chega perto demais, você começa a sentir o cheiro de cadáver. Você começa a sentir como as coisas acontecem. Você começa a perceber na intimidade como é que é o trato, como é que é a relação grosseira, sem educação. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Muitas pessoas vivem pela superficialidade. O que você consegue fazer, o que você consegue realizar, os dons que você tem, não é uma chancela de Deus, não é um concordo de Deus, de que sua vida está no eixo, de que a sua vida devocional, a sua santidade está sendo aprovada por Ele. Nós dedicamos muito menos tempo à nossa vida interior e à nossa santidade do que deveríamos. Muito menos. Como sair dessa? Como se livrar disso? Como não ser como um Sansão, cheio de dons, fazendo coisas admiráveis, ouvindo elogios, mas por dentro podre, por dentro desgastado, uma vida devastada. Como fazer isso? Eu quero te dar, para terminar, 3 conselhos práticos para você não cair nessa. O que você faz quanto a isso? Primeiro, reconheça a distinção bíblica entre dons e fruto. Reconheça a distinção bíblica entre dons e fruto. O fruto é a prova do seu crescimento espiritual. Quanto mais paciente, quanto mais bondoso, quanto mais generoso, quanto mais amoroso, quanto mais do fruto há em você, mais crescimento você tem. Quanto mais você faz, quanto mais o dom você explora, não significa que você está crescendo. Reconheça a distinção bíblica entre dons e fruto. Olhe para dentro da sua vida, no seu interior, e vê o que está falando mais alto, os dons ou o fruto. E o fruto, ele só acontece, ele só é desenvolvido mediante a sua interação com o Espírito Santo, na sua vida de devoção, na sua vida devocional, exercitando as diversas capacidades, que a gente chama de as diversas disciplinas, as diversas áreas da sua vida espiritual. A vida espiritual é dividida em áreas de disciplina, então você tem a área interna que você trabalha com, a gente já falou aqui várias vezes, com silêncio, solitude, meditação. A área externa que você trabalha com generosidade, você trabalha com outras coisas. Então você tem oração, você tem leitura da Bíblia, você tem um monte de ferramentas, grupo de comunhão, você tem um monte de coisa para trabalhar a sua devoção. Não ache que você vai conseguir viver uma vida profunda com Deus, lendo a Bíblia sozinho e fazendo suas orações ao acordar e ao dormir. Não vai. Isso não é o suficiente. Lembra aquela vez que os discípulos chegaram e falaram, a gente não conseguiu expulsar esse demônio. Jesus vai e expulsa. Ele fala, por que a gente não conseguiu? Ele fala assim, porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. Ou seja, Jesus disse, a oração sozinha não é suficiente para manter a sua vida espiritual. E existem vários tipos de oração. Existe a oração que você deságua, existe a oração que você reclama, que é a oração de lamento, existe a oração que é a oração da conversa, do bate-papo, que é a oração como encontro. Existe a oração de relatório, onde você passa o dia com Deus e aí aponta os pontos falhos. Existem vários, oração não é uma coisa só. Mas te ensinaram que basta você começar a falar desembestadamente, repetir Deus, Pai, no meio da oração e terminar com o nome de Jesus, daria certo. Não. Você precisa desenvolver o fruto. E esse fruto do Espírito é desenvolvido pela sua interação com o Espírito Santo. Primeira coisa. Beleza? Pegou? O segundo conselho que eu dou para você é entender que o melhor indicador da nossa saúde espiritual é nossa vida de oração e não
nossas atividades religiosas. Com vida de oração, eu quero dizer que sua vida de devoção. Ou seja, é o que você faz no secreto que indica a sua saúde espiritual. E não aquilo que você faz com atividades religiosas para agradar as pessoas ou para que todo mundo veja, ou aquilo que é externo. E aí você começa a avaliar como tem saído as orações. Que tipo de orações tem saído da sua boca? Orações agradáveis, orações afetuosas, orações conscientes. Que tipo de oração, que tipo de tempo você tem tido com Deus? Você tem orado somente por você mesmo? E pelos seus desejos? Você tem orado... E isso aqui para mim é pior. Você tem usado a oração como último recurso? Tem gente que apoia essa ideia. De que você faz tudo, depois que você fez tudo, não tem mais o que você fazer, você vai orar. Pelo amor de Deus. Seu contato com Deus, a sua vida de devoção tem que ser o primeiro movimento. Seu primeiro movimento. O melhor indicador de saúde espiritual é a sua vida de devoção, sua vida de oração. E o terceiro indicador. Evite o cristianismo do tipo cavaleiro solitário. Evite esse tipo de cristianismo. A comunhão íntima é o melhor jeito de garantir a integridade de nossa vida interior e exterior. Sansão é famoso por agir sozinho, por sua vida solitária. Você não vê Sansão com ninguém ao lado dele. Ele é sempre sozinho. E além dele não ouvir conselhos, ele nunca trabalha com ninguém, nem forma equipes. Ele sozinho é uma equipe de demolição. Isso promove o exterior, mas desintegra o interior. Porque ninguém está perto bastante para observar a vida espiritual ou para nos encorajar e nos desafiar nessa caminhada. Por isso eu tenho dito para você, não dá para caminhar sozinho. Por isso eu tenho promovido você, tentado promover os nossos grupos online. Porque não é porque é uma atividade da igreja, não é porque eu quero ver todo mundo participando. É porque é vital para a sua sobrevivência, para que você não caia no erro de Sansão. É vital que você viva o seu cristianismo acompanhado. Não viva como cavaleiro solitário. Não viva como amazona solitária. Você não nasceu para viver sozinho. Eu sei que talvez você tenha apanhado bastante. Eu sei que é difícil você, talvez, começar a dar esse passo para um grupo de pessoas que você não conhece. Eu sei que às vezes, mas dê o passo. Porque Sansão olhou para essas dificuldades e ficou. E você vai repetir o mesmo modelo de Sansão? Porque quando você está com esse modelo de esse receio, com medo de dar esse passo, com medo de se enquadrar, não, eu vou entrar num grupo, eu vou experimentar isso. Porque a gente sabe que tempo você faz. Você só não está participando porque você não entende o benefício. Mas aí quando você estiver numa espiral de vingança, de retaliação, igual Sansão estava, você não vai ter ninguém para te dizer, quem começou isso aí foi você. Alguns tempos atrás eu recebi um telefonema de uma pessoa falando sobre uma discussão que teve na internet, perguntando se eu conhecia a pessoa e tal. E aí eu me referi e tal, dei as informações e tal, mas que a pessoa já não caminhava comigo fazia muito tempo. E aí eu fui, enquanto falava com a pessoa, eu fui olhar a conversa. E aí eu comecei a ler a conversa. E ao ler a conversa, eu percebi que depois a outra pessoa foi grosseira, mas ao ler a conversa eu percebi que quem provocou a grosseria inteira foi a pessoa. E não o outro. Mas essas pessoas não tinham ninguém ao seu lado para dizer, baixa a bola, que, não é assim não, viu? Quem começou foi você, o responsável por isso foi você. Assuma a responsabilidade e vá até o fim. Quando você caminha sozinho, você não tem ninguém com intimidade para dizer isso para você. Quando você caminha sozinho, você olha para o lado, dos momentos que você precisa, você não tem ninguém para olhar os seus defeitos para ajudar. Mas pastor, você não faz parte dos grupos. Não faz parte.
Uma vez por mês, eu tenho um encontro com o meu mentor. E com o meu mentor, a minha vida é aberta. E ele tem a liberdade para apontar, você está errando aqui, aqui, não vá por aqui. Porque eu não sou autônomo. Uma vez por mês eu tenho um encontro com um outro mentor, que aí mentoria um grupo de plantadores de igreja no Brasil. Eu sei se você até conhece, é o Caio Batista, é onde a gente conversa, ele orienta, olha, vai por aqui, vai por ali, é assim, assado. Porque eu não posso ser autônomo. Não dá. Então, quando eu chego e digo para você, entra num grupo, participa num grupo online, está aberto. Ah, mas eu não sou da comunidade, tem um grupo longe de casa. Quando eu falo isso para você, não é pensando num programa. É pensando nisso. Não dá para viver a espiritualidade sozinho. Esse foi o caminho de Sansão. Esse é o caminho que você gostaria de seguir? Então tome uma decisão. Tome uma decisão diferente. Tome uma decisão de participar do grupo. Tome uma decisão de encontrar um grupo para você caminhar junto. Tome uma decisão para as coisas serem diferentes na sua vida e na sua trajetória. Tome uma decisão. Mas não fique desse jeito, estagnado dessa forma. Porque você não vai crescer, você só cresce sozinho até um certo nível. Depois você precisa de pessoas, você precisa de alguém que te anime, você precisa de alguém que te levante, você precisa de alguém que caminhe junto com você. Recapitulando os 3 conselhos que eu quero deixar para você hoje. Reconheça a distinção bíblica entre dons e frutos. Entenda que o melhor indicador para a saúde espiritual é a sua vida de devoção, sua vida de oração. E terceiro, evite o cristianismo do tipo cavaleiro solitário. E eu conclamo você a tomar uma decisão hoje. A tomar uma decisão de não viver segundo os passos de Sansão, a não esquecer os seus votos, a não deixar para trás, porque quando a gente caminha sozinho é muito complicado. Por isso que eu termino toda a celebração dizendo, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. E eu quero ir mais longe. Não preciso ir rápido. Eu quero ir longe. Porque o meu destino é a eternidade. Eu vou encontrar com Jesus. Lá é o meu destino. Então não importa a velocidade que eu vou. O que importa é que eu chegue longe. Amém? Eu quero orar com você agora. E depois eu vou ler os comentários aí. Vamos lá. Deus querido, em nome de Jesus. Ter uma vida como a de Sansão é estranho nos compararmos, mas quando a gente entra nos milindres, a gente percebe que os superpoderes de Sansão é a nossa autonomia. E a gente percebe que o caminho de Sansão muitas vezes é o nosso caminho. É o caminho de seguir sozinho, é o caminho de seguir adiante, é o caminho de seguir por autonomia. Mas nós podemos mudar isso. Espírito Santo, vem sobre nós, assim como o Senhor veio sobre Sansão, e nos dá uma unção de decisão. Nos inspira a tomar decisões saudáveis para a nossa vida. Tira a gente do marasmo, tira a gente da mesmice e ajuda a gente a compor, a tomar decisões que estão há muito tempo trancadas no armário, que a gente precisa tomar uma guinada de vida e a gente não faz. Ajuda a gente, nós precisamos disso. Que não venhamos a ser heróis de brinquedo, mas que o Senhor seja sempre o nosso Salvador, nosso super-herói, e que em Ti depositemos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém.